Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para juntos louvarmos, bendizermos e adorarmos o seu nome. Ainda que separados, você em sua casa, com seus familiares ou a sós com Deus, mas juntos, ligados em uma só fé, em um só Cristo, nós podemos nos reunir para lermos a palavra de Deus, para cantarmos louvores ao seu santo nome. O nosso desejo como igreja presbiteriana Cidade Dutra é que você seja abençoado e edificado por esse tempo nosso aqui de devocional. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 126. Temos lido dominicalmente pelo menos um dos salmos, sempre que iniciamos nossos cultos e devocionais, e hoje chegamos ao Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não havia momento mais propício, irmãos, para chegarmos aos salmos de romagem, aos cânticos de peregrinação, senão esse momento de dificuldade, de tribulação e de pandemia que nós vivemos. Este salmo nos lembra que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ele continua sendo fiel, Ele continua nos amparando, nos sustentando em todo momento. Ele continua sendo esse Deus protetor. Mas Ele também continua sendo esse Deus que recolhe as nossas lágrimas em meio às nossas dificuldades, em meio às lutas. O texto, no verso 6, conclui dizendo: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Talvez, diferente de outros domingos, esse seja um dia onde nós lamentamos de não podermos estarmos juntos, diante dessa grande dificuldade que nós enfrentamos. Mas a nossa oração é que você encontre motivo para glorificar ao Senhor e para agradecê-lo, pois Ele continua sendo fiel. Lembre-se, as misericórdias do Senhor continuam se renovando sobre nós a cada manhã. Por isso vamos cantar a Ele, agradecendo, bendizendo e dando a Ele ações de graças pelo que Ele tem feito por nós. Vamos cantar o hino de gratidão, o hino 62 do nosso inário presbiteriano. Por este
Vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Deus, por este dia que o Senhor fez, dia do Senhor, dia no qual, Deus, nós nos dedicamos de modo mais intenso com o nosso tempo, a nossa dedicação e a nossa devoção a Ti, Deus, para louvar, bendizer e adorar o Teu nome, Deus. Mesmo, Deus, impedidos pelo Senhor mesmo de estarmos juntos na Tua casa de oração, separadamente, Deus, em nossos lares, por meio deste momento devocional, nós adoramos, bendizemos e clamamos ao Senhor. Rogamos a Tua misericórdia sobre o Teu povo e que sempre haja, Deus, em nossos corações, motivos, razões que possamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, e isso certamente redundará em uma atitude de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Apesar das lutas e do momento difícil qual o nosso país, a nossa cidade, a nossa igreja, nós nos encontramos, nós ainda assim encontramos nisso motivos para agradecer ao Senhor pela Tua fidelidade e pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e nós iremos ler a conhecida passagem de todos nós, dos versos 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 ao 47. Em muitas Bíblias aparece como título aí, Como viviam os primeiros cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco agora por meio da Tua palavra, que é rica, viva e eficaz. Ó Deus, que mesmo nos nossos lares e em nossas casas, nós possamos, Deus, nos concentrar e voltar a nossa atenção e devoção, reverentemente, Deus, a ouvir a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor traga iluminação, consolo, conforto, exortação e esperança, Deus, por meio da Tua Escritura Sagrada aplicada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Comunhão, irmãos. Comunhão. E como é duro falar sobre comunhão nos dias que nós vivemos, mas ao mesmo tempo extremamente necessário. Quem diria, irmãos, que chegaríamos a um tempo onde estaríamos separados? Eu lembro de algumas vezes iniciar o culto aqui na nossa igreja em Cidade Dutra, falando do privilégio que nós temos de morarmos num país onde temos liberdade religiosa, onde podemos abrir as portas de um local para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor sem nenhum impedimento. E eu lembro que sempre que falava sobre isso, me via à mente os irmãos em Cristo das chamadas igrejas perseguidas, onde a igreja do Senhor se reúne em países onde eles são impedidos disso, são perseguidos pelo governo ou coisa parecida, são ameaçados de morte, por exemplo. E nenhum de nós, irmãos, jamais imaginaria que chegaria a esse tempo onde não poderíamos mais nos reunir, onde passaríamos semanas, já estamos completando um mês que não nos reunimos aqui na casa do Senhor para juntos adorarmos, bendizermos e cultuarmos ao Senhor neste que nós chamamos de culto público solene a Ele. Comunhão, irmãos, é uma das palavras-chave
da história da humanidade e do povo de Deus. Lá no início, lá no Éden, quando Deus havia feito apenas Adão e toda a criação, Deus disse ao homem que não era bom que ele estivesse só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E eu sempre gosto de enfatizar que, apesar desse texto ser extremamente lido, né, em casamentos, ou encontro de casais, ou reunião de casais, de famílias e etc., eu sempre gosto de lembrar que esse texto tem uma abrangência maior que esta relação entre marido e mulher. Porque quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só e providenciou para ele uma auxiliadora, a mensagem maior por trás daquilo ali era justamente de dar ao homem esta relação interpessoal, esta comunhão com o seu próximo. É por isso que eu digo que essa palavra de não é bom que o homem esteja só, ela se aplica inclusive aos solteiros, inclusive aos divorciados. Porque nós somos extremamente, irmãos, carentes de vivermos uns com os outros, de vivermos em comunhão. Eu gosto sempre de enfatizar, quando falo sobre esse assunto, que uma das formas, ou melhor, a forma que nós decidimos punir os nossos criminosos, né, os criminosos da sociedade, é basicamente por meio da solidão. Por meio do isolamento, ali num grupo fechado, em sua cela, mas se ele aprontar um pouco mais, né? Ou se ele cometer algum crime na cadeia, em alguns sistemas prisionais, ele vai para uma sala ou uma cela chamada solitária, aonde ele pode passar semanas, dias e semanas ali. Lendo um pouco sobre esse sistema, existem muitos relatos que mostram, irmãos, o quanto alguns simplesmente enlouquecem depois de passar tanto tempo na solidão, sem conversar com ninguém, sem ter comunhão com ninguém. A igreja, irmãos, exerce um papel fundamental quando o assunto é comunhão. Falar de igreja é falar de comunhão uns com os outros. Apesar de muitos aplicarem de modo equivocado a máxima "a igreja somos nós", essa é uma profunda verdade bíblica. A igreja não é mais, irmãos, feita por estruturas de concreto, de madeira, né? A igreja não é mais um estabelecimento, um local específico. Mas a igreja é o povo de Deus reunido. E é importante enfatizar a palavra reunido. É o povo de Deus reunido em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Numa praça, numa praia, embaixo de uma árvore. Muitas são as igrejas, irmãos, que iniciam, né? E que basicamente funcionam em circuitos rurais, né? Eu tenho muitos colegas que são pastores nos interiores aí do nosso Brasilzão, e que a igreja muitas vezes começa se reunindo num sítio, debaixo de uma árvore, com os irmãos sentados em troncos. A igreja somos nós, de fato, quando nos reunimos e juntos exercemos essa nossa comunhão. Mas o que eu quero enfatizar, e é o que exatamente nos mostra o texto, com base no exemplo da igreja narrado aqui em Atos, é que essa comunhão, ela deve ir muito mais além do que este encontro, essa reunião solene, aonde juntos paramos um tempo para adorar, glorificar, cantar louvores ao nome do Senhor. Uma primeira mensagem, então, que esse texto nos mostra, irmãos, é que uma das marcas de uma igreja fiel é a perseverança conjunta. É a perseverança dos crentes unidos uns aos outros e juntos com este mesmo propósito, com esta mesma intenção, com esse mesmo objetivo. Vejam, o verso 42 diz que os irmãos, estes que aqui se reuniam, perseveravam na doutrina
dos apóstolos. Vale salientar, né? Essa é a chamada igreja primitiva. E por que igreja primitiva? Porque há um consenso geral de que é uma primeira igreja, ou num salto muito grande da história, né? Esse povo, esses crentes, esses cristãos, primeiros cristãos narrados aqui por Lucas em Atos dos Apóstolos, é o que começaria a se formar naquilo que hoje nós chamamos de igreja, aonde pessoas, aqui no caso judeus, convertidos ao cristianismo, unidos viviam com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com a mesma fé, seguindo ao mesmo Senhor, numa só comunhão. E diz o texto que estes irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem uma frasezinha, né, dessas do mundo gospel, que diz que doutrina é coisa de homem. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Doutrina é coisa de homem, né? Mas não é, irmãos. Doutrina é coisa de Deus. Ou se doutrina é coisa de homem, é no mínimo de homem de Deus e de mulher de Deus. Doutrina, a palavra doutrina não é outra coisa senão ensinamento, né? E o que é o cristianismo, irmão? Se não tentarmos viver de modo prático aquilo que Jesus nos ensinou. O ensinamento dos apóstolos não é outra coisa senão um reflexo, uma cópia, uma transmissão da mensagem do Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Então, diz o texto que esses irmãos perseveravam juntos na doutrina e no ensinamento dos apóstolos. E aqui não é outra coisa senão a doutrina do cristianismo. Mais especificamente, irmãos, ligados aos sermões do Senhor Jesus. É muito provável que o que Lucas tinha em mente quando disse que estes irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, é muito provável que isso tivesse também uma ligação direta e grande com a vida, morte e ressurreição de Cristo. Esse é um período onde a ressurreição de Cristo, né, a doutrina da ressurreição, é extremamente perseguida, né, massacrada. Havia uma descrença muito grande com essa ideia de voltar à vida. É por isso que Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós estamos aqui perdendo o nosso tempo, né? Mas diz o texto que esses irmãos, juntos, unidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas não somente isso, eles perseveravam também na comunhão. É a primeira vez que a palavra comunhão aparece aqui nesse texto. Vale dizer, né, irmãos, que a comunhão que temos uns com os outros, ela é um reflexo direto da nossa comunhão com Deus. É por isso que nós dizemos que nós somos irmãos em Cristo. É porque Cristo é o elo que nos une. É por meio dele, é por causa dele que nós temos e exercemos essa comunhão. Eu já tive a graça e a oportunidade de participar de algumas viagens missionárias ou acampamentos. Essas oportunidades onde você passa um tempo com outros crentes que você outrora não conhecia. E se você já passou por experiência como essa, é interessante observar que, às vezes você vai a um acampamento, por exemplo, com uma outra igreja, e você até então não conhecia nenhum daqueles irmãos ali. E passa-se o primeiro dia, o segundo dia do acampamento, no quarto dia do acampamento, você já está contando toda a sua vida e abrindo os seus segredos a um irmão ou uma irmã que você acabou de conhecer. E eu fico olhando para situações e cenas como estas e pensando que isso não é possível por outra coisa, senão pela comunhão que temos em Cristo, uns com os outros. Uns com os outros. É por isso que nós, de fato, devemos entender e pensar que nós, como povo de Deus, somos uma grande família. Somos uma grande família. Não só aqui em Cidade Dutra, mas na nossa denominação, como presbiterianos, não só na nossa denominação como presbiterianos, mas com todos os nossos irmãos batistas, assembleanos, congregacionais, todos num só corpo, numa só comunhão, num só Cristo. Eu gosto sempre de enfatizar, irmãos, que sim, temos diferenças denominacionais, temos diferenças doutrinárias,
Isso é só um dos motivos que faz com que tenhamos tantas placas de igrejas. Mas a verdade, irmãos, é que aquilo que nos une deve ser maior do que aquilo que nos separa. E em Cristo nós temos essa comunhão e devemos perseverar nessa comunhão. Aliás, a comunhão, irmãos, é inclusive um dos pontos dessa doutrina dos apóstolos, as quais estes irmãos permaneciam e perseveravam, né? A ideia de perseverar aqui, literalmente lá no grego, né, é a ideia de aderir com força, aderir com empenho, dedicar-se de modo intenso. É essa a ideia aqui, né? E era assim que estes irmãos viviam. Eles viviam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e também no partir do pão. Partir do pão é uma expressão que vai aparecer mais algumas vezes aqui nesse texto. Isso, de fato, também era uma marca desta igreja. E eu diria que isso aqui, na verdade, este partir do pão é quase que uma consequência natural desta comunhão. Há entre os comentaristas, né, e exegetas, até que ponto esse partir do pão, Lucas estava se referindo à ceia do Senhor, este momento instituído por Cristo como um sacramento, um dos dois sacramentos deixados pelo Senhor, ou se o texto está se referindo a um partir do pão, de uma refeição conjunta entre irmãos. E eu entendo que essa de fato é o entendimento melhor e interpretação melhor desse texto, uma vez que o texto está falando justamente dessa comunhão e desse tempo, desse momento uns com os outros, né? O texto aqui não está se referindo diretamente a este momento solene, onde posteriormente a ceia é instituída. Então diz o texto que esses irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Esse partir do pão aqui, irmãos, tanto tem esse sentido de uma refeição que você faz entre amigos, e eu vou me aprofundar nisso mais à frente, quanto no senso de ajuda mútua, não deixando que o outro passe fome. Até porque, que comunhão é essa? Que o outro padece necessidades físicas e eu não faço nada, né? Isso é um dos simbolismos dessa comunhão que nós temos em Cristo, essa ajuda mútua e esse partir do pão, né? Nessa ideia de dividir aquilo que nós temos, né? Vai aparecer mais uma vez essa ideia de partir do pão, mais à frente nós iremos aprofundar um pouco mais. Diz o texto então que eles perseveravam, então, de modo conjunto, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas orações. Irmãos, eu já ouvi pregadores questionando a conversão de crentes que não oram. Ou, no mínimo, perguntando se é possível ser crente sem ter vida de oração. É bem verdade que é muito provável que essa perseverança em oração, a que o texto aqui se refere, esteja se referindo a orações conjuntas. A ideia é que estes irmãos oravam uns com os outros e uns pelos outros. Que oração egoísta, né, irmãos? É aquela que nós só oramos por nós, só pedimos por nós e só rogamos bênçãos para nós. Devemos sustentar uns aos outros em oração. Não só, irmãos, para colocar isso diante de Deus, mas há um envolvimento amoroso, afetivo e emocional quando eu oro pelo outro. Porque orar pelo outro, irmãos, é, num certo sentido, se colocar em seu lugar, sofrer a sua dor, alegrar-se com a sua vitória. Estes irmãos perseveravam também nas orações. O sacrifício de Cristo, irmãos, abriu a oportunidade de um livre acesso a Deus, né? De uma livre ligação do povo de Deus com o Senhor.
E a palavra de Deus nos lembra que agora basta que entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta e o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará publicamente. E quando o Senhor Jesus proferiu esse texto lá em Mateus, ele estava se referindo a mostrar também que a oração não deve ser motivo de orgulho, né, de vaidade. E é triste como tem gente que se sobe num palanque da soberba para tentar crescer sobre os outros por achar que ora mais ou até por orar mais, né? Mas a oração é algo que deve ser em secreto, de fato, mas também de forma conjunta, como igreja. É uma das características, é uma das formas de expressar essa comunhão que temos uns com os outros, é orarmos uns pelos outros e orarmos uns com os outros. O verso 43 diz que em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. O temor a Deus, irmãos, ou o temor de Deus, não é outra coisa senão um senso aguçado de quem nós somos e de quem Deus é. Quando temos a noção bíblica, irmãos, de quem nós somos e quem Deus é, nós não podemos ser tomados por outro sentimento senão de temor. E temor aqui, irmãos, não é outra coisa senão medo, pavor. A palavra no grego traduzida para temor, muito conhecida de todos nós, né? É fobia, phobos, medo. É bem verdade que trata-se de um medo diferente. Não é aquele medo temendo que algo ruim possa lhe acontecer. Pode até ser, né? Se estivermos em pecado, por exemplo, diante do quão justo esse Deus é. Mas a ideia aqui de temor, alguns até traduzem por respeito, né? Mas respeito talvez seja uma palavra muito fraca, muito branda para traduzir a ideia de temor na alma pelo próprio Deus. Uma cena aqui para mim reproduz isso perfeitamente, é Isaías diante do Senhor. É Isaías diante do Senhor, dizendo: olha, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábio, meus olhos viram o Senhor. Ele teme pela própria vida, né? Achando que Deus poderia até consumi-lo ali diante da sua pecaminosidade, diante da santidade de Deus. O temor era uma característica dessa igreja também. E diz o texto, concluindo o verso 43, que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos nesse período. Esse é um período, irmãos, de expansão do cristianismo. O cristianismo estava expandindo de fato por meio dos apóstolos e por meio desta igreja. E os milagres nesse período, a semelhança do que foram os milagres no ministério do Senhor Jesus, serviam basicamente para testificar a fé das pessoas. Serviam basicamente para mostrar que de fato este era o Deus Todo-Poderoso. Todos os milagres, irmãos, feitos pelo Senhor Jesus, o primeiro e grande objetivo foi mostrar que de fato Cristo era o Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador. E o mesmo continua acontecendo durante um bom tempo, aí no primeiro século, por intermédio dos apóstolos. Nós temos narrativas em Atos e também nas cartas de milagres, né, realizados por Deus através dos apóstolos, através dos servos de Deus. E isso sempre servia para mostrar o quanto de fato aquela mensagem era verdadeira. O que, se a gente parar para pensar, irmãos, é triste, né? É triste porque, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que muitos precisaram ver milagres acontecendo para poder crer na mensagem de Deus, para poder crer na mensagem do Senhor Jesus. Então, o texto segue para o verso 44, e aqui eu deixo a nossa segunda mensagem. A primeira é a ideia de que a marca desta verdadeira igreja fiel
é a perseverança conjunta. Uma outra marca característica desta igreja, irmãos, é a comunhão uns com os outros. A comunhão uns com os outros. E agora eu vou me aprofundar mais neste tema aqui, comunhão. Diz o verso 44, no início, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Deixa eu dizer uma coisa a você, talvez para desmistificar a visão muitas vezes que nós temos dessa igreja de Atos. Às vezes alguns irmãos se referem a essa igreja de Atos como se fosse uma igreja perfeita, né? Como se fosse uma igreja perfeita, imaculada, né? Onde todo mundo se ama, todo mundo se abraça, doa seu próprio dinheiro, vive em comunhão, numa comunhão alegre, perfeita e solene. Não, não é, irmãos. Não é. Deixa eu dizer uma coisa a você. Comunhão perfeita só no céu. É triste porque muitos são aqueles que deixam de congregar, né? Se afastam do corpo de Cristo, da noiva do Senhor. E tristemente, consequentemente, do próprio Cristo. Por conta de suas decepções, de seus traumas, de tristezas, de injustiças as quais ela sofreu. E realmente irmãos, é assim. A igreja, ela é composta por pessoas que agem de modo injusto, egoísta, soberbo, vaidoso, maldoso, invejoso. A igreja está cheia disso. Sempre esteve. Sempre esteve. Certamente era assim nessa igreja, nesses primeiros cristãos do primeiro século. Mas, com certeza, havia um esforço contínuo para viver essa comunhão de fato e de verdade. Lembre-se que o texto diz que eles perseveravam. A ideia de perseverança é a ideia, sabe aquele ditado que a gente ouve nos nossos dias, de matar um leão a cada dia? É a ideia de perseverar todos os dias, em todos os momentos, diante de todas as situações. E aí sim, mesmo com todas as dificuldades e debilidades, é possível viver unânime, viver em comunhão, viver juntos e ter tudo em comum. Ter tudo em comum e viver junto não quer dizer também, irmãos, concordar com tudo. Não é? A gente vive um momento político no nosso país, né, já há algum tempo, onde parece ser quase que impossível que pessoas com pensamentos divergentes vivam em comunhão, né, unidos. Mas, irmãos, isso talvez seja algo impossível para o descrente, para o incrédulo, que não conhece ao Senhor. Para nós que nascemos de novo, temos os nossos olhos abertos, nós devemos ter o entendimento de que é possível que diferenças de pensamentos existam entre nós. Diferenças de opinião existam entre nós. Mas aquilo que nos une, que é Cristo, que é a palavra de Deus, deve ser maior do que todas as coisas. E é triste, irmãos, o quanto muitas vezes nós nos fechamos em nossos guetos, né? Com pessoas, doutrinas, filosofias e políticas as quais a gente somente concorda. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente perde a excelente oportunidade de exercer amor, domínio próprio, paciência e graça com quem diverge de nós. E perdemos muita oportunidade com isso, irmãos. Quer ver uma coisa? Nós, enquanto tradicionais, de igrejas históricas, temos um certo preconceito, um pé atrás com os nossos irmãos pentecostais. Nós temos muito que aprender com os nossos irmãos pentecostais, irmãos. Muito que aprender com eles. E eles conosco também. Cristo, aquele que nos une e nos faz um só corpo, em uma só fé e em um só amor,
nós devemos nos esforçar, irmãos, diariamente para vivermos juntos e tendo tudo em comum. E uma excelente forma de viver isto de modo prático, de modo vivo e eficaz, é cuidando uns dos outros. E neste sentido, a igreja narrada aqui em Atos tem muito o que nos ensinar. Diz o verso 45 que aqueles irmãos vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Abrir o nosso bolso, irmãos, está disposto a partilhar dos nossos bens, daquilo que temos, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Sobretudo de modo voluntário. Que vale salientar isso aqui, né, para que outras interpretações equivocadas não sejam dadas acerca desse texto, né? Havia uma voluntariedade muito grande no coração daqueles irmãos, justamente por ter esta noção profunda deste senso de comunhão e dessa perseverança neste ensinamento do Senhor, sobretudo no que se refere ao amor uns para com os outros. Diz o texto que esses irmãos vendiam, então, suas propriedades e bens e distribuíam a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Quem foi que disse que o crente não passa necessidade, né? Não passa dificuldades, privações, fome. O ideal é que ele não passe, sobretudo se ele vive em comunhão com a igreja. Esta igreja que o assiste, que o acolhe e que vivem num entrelaçamento de amor real e verdadeiro, diário. Perceba que o verso 46 diz que diariamente eles perseveravam. Irmãos, nós temos sido privados nos dias atuais da nossa reunião dominical, do nosso momento de comunhão em grupo, solene. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando a gente olha para a Escritura, e isso sempre foi assim, essa perseverança nessa comunhão, ela é diária, ela é constante. É verdade que aqui o texto fala especificamente de uma comunhão diária no templo e um partir de pão de casa em casa. E aqui, sim, ele está se referindo também não só a essa comunhão diária de relacionamento mútuo e íntimo, mas também desta comunhão uns com os outros por meio de exercícios espirituais, exercícios devocionais de culto, em reuniões no templo. O verso 46 continua dizendo que outra coisa que eles faziam diariamente era partir o pão de casa em casa. E aqui, mais uma vez, o entendimento aqui trata-se de um partilhamento de refeições, né? O verso continua dizendo que eles tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. E como é bom, né, irmãos? Como estamos com saudades disso, de podermos estarmos juntos naquele nosso cafezinho depois do culto, ou em momentos, num almoço, num jantar, com irmãos em Cristo, ou nos pequenos grupos, naquele momento ali do nosso lanche, onde temos a oportunidade de conversar, de sorrir, de abraçar uns aos outros. Isso é tudo muito bom, é tudo muito válido. Mas nós estamos vivendo, irmãos, num momento onde temos uma excelente oportunidade de reinventar isso. Ligando uns para os outros, mandando mensagem uns para os outros, telefonando uns para os outros, fazendo videoconferência, mantendo e exercendo essa comunhão, orando uns pelos outros. O texto no verso 47 conclui dizendo que eles faziam isso louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esta comunhão, irmãos, vivida pela igreja de Atos, era vista e reconhecida pela sociedade da época, ao ponto que as pessoas viam aquilo e simpatizavam com aquela comunhão, com o modo como aqueles irmãos viviam unidos, unânimes, perseverando, partilhando do pão, dividindo as suas propriedades e bens, conforme cada um tinha necessidade, não deixando que ninguém padecesse.
E diz o texto que uma consequência natural disso é que o Senhor ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos, dando crescimento a essa igreja, aumentando este rebanho, esta família, este corpo de Cristo. Talvez você precise rever e valorizar um pouco mais a comunhão uns com os outros. É triste, irmãos, porque muitos daqueles que estão agora sentindo falta desta comunhão, e eu estou falando da comunhão solene, no corpo de Cristo, num culto público, num dia do Senhor como este, muitos que estão sentindo falta, tendo desejo de vir à igreja, eram aqueles mesmos que ficavam em casa no domingo por motivo qualquer, ou que trocavam o culto solene no dia do Senhor por uma festa de um amigo, ou deixavam de vir para a escola dominical por conta do almoço da família. É triste, né? Porque, como em muitas outras coisas, parece que nós passamos só a valorizar um pouco mais o culto e a reunião solene do domingo do povo de Deus na igreja, depois que perdemos isso. Nunca imaginávamos, irmãos, como eu disse no início, nunca imaginávamos que chegaríamos a este ponto, o qual estamos vivendo agora. Mas o que eu gostaria de enfatizar com você, nesta hora, é a importância de perseverarmos. Perseverarmos na doutrina dos apóstolos, no ensino do Senhor Jesus. Aqui em nossa igreja você tem a oportunidade de participar dos pequenos grupos durante a semana, da reunião de oração na quarta-feira. Nós reativamos a nossa escola bíblica dominical, agora neste formato aqui, pelo aplicativo de videoconferência. E temos também as nossas devocionais nos domingos à noite. Aproveite isso, seja edificado, persevere, busque conforto, consolo e abrigo por meio da palavra, da Escritura. Mas persevere também na comunhão com os irmãos. Se você sabe o quanto é bom receber uma ligação, uma mensagem dizendo que alguém orou por você, faça isso também, uns para com os outros. Nesse momento, irmãos, como ovelhas deste rebanho do Senhor, nós precisamos estar unidos, mais unidos do que nunca, diante dessa grande tribulação e dificuldade a qual nós enfrentamos. Vamos cantar ao Senhor. A canção que iremos cantar agora aponta bem para a ênfase do quanto precisamos viver em comunhão, que esse seja o nosso desejo. E mesmo nesse tempo onde estamos separados, que possamos exercer e nos esforçarmos para estarmos em comunhão com a igreja. Interaja nos grupos, interaja com os outros irmãos, ligue uns para os outros e que nós possamos permanecer firmes e unidos para a glória do Senhor. Crescer.
Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, deste exercício devocional, onde juntos podemos ouvir a Tua voz e cantar louvores ao Teu santo nome. Ó Deus, nos dá uma semana de paz em Tua presença, mesmo em meio a esta quarentena, a esta pandemia a qual o mundo, o nosso país, o nosso estado e cidade enfrenta. Tem misericórdia, Deus, do Brasil. Rogamos e intercedemos ao Senhor pelas nossas autoridades constituídas, ó Deus, pelo presidente da República e sua equipe, pelos governadores e prefeitos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Deus. Que haja graça comum no coração e na mente destes homens, para que eles sejam direcionados pelo Senhor para administrar essa crise, Deus, em nosso país e em nossas cidades. Ó Deus, dá-nos uma noite de paz, não só hoje, mas durante essa semana, que possamos deitar e dormir, Deus, renova as nossas forças, dá-nos graça, Deus, de vivermos em comunhão uns com os outros, mesmo distante que estejamos. Rogamos a Tua graça e bênção sobre nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, derrame graça sobre você, sobre a sua vida e sua família. Lembrando que nós temos as nossas atividades semanais, temos pequenos grupos na terça-feira, na quarta-feira temos reunião de oração, quinta-feira e sexta-feira temos pequenos grupos também. No domingo de manhã temos a nossa escola bíblica dominical, que nesse novo formato agora sempre iniciará às 10 da manhã. E às 19 horas aos domingos estaremos juntos aqui por esse canal da nossa igreja aqui no YouTube. Eu peço que você curta, compartilhe este vídeo e também se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, para que essa mensagem possa chegar aonde Deus quiser, trazendo consolo, conforto e abrigo. Que Deus assim te abençoe e derrame graça sobre você.